Agora, dentro da Guerra Fria, né, nós vamos ter os chamados conflitos secundários, né? Nós vamos ter os conflitos secundários. E quanto a esses conflitos secundários, nós podemos citar dois eventos, né? Um evento que retratou a Guerra do Vietnã, né? O que foi a Guerra do Vietnã? A Guerra do Vietnã ocorreu porque o Vietnã, ele quando se conseguiu a sua independência, né, que era uma colônia francesa, e depois ocorreu a Guerra da Indochina, até que eles conseguiram a independência. Beleza, então dividiu o Vietnã em dois países, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. No contexto de Guerra Fria, cada uma dessas partes foi apoiada por uma potência da Guerra Fria. O Vietnã do Norte, os vietnamitas foram apoiados pela União Soviética, e o Vietnã do Sul foi apoiado pelos Estados Unidos. A porção norte, né, que é apoiada pela União Soviética, promoveu uma intervenção para o lado sul, uma invasão. Os vietnamitas invadiram a porção sul, então rapidamente os Estados Unidos deslocou a sua tropa para essa região para dar apoio. E aí começa o conflito entre os Estados Unidos e os Vietcongs, sendo que, como o ambiente de floresta tropical não era um ambiente trabalhado, treinado pelos Estados Unidos, uma grande quantidade de soldados norte-americanos perderam, uma grande quantidade mesmo, perderam a vida aí nesses conflitos. Então ocorreu uma série de protestos dentro dos Estados Unidos para que retirasse os soldados norte-americanos dessa região. Até que o governo norte-americano vai atender essas manifestações populares e vai assinar um tratado de paz, né? Vai ter primeiro ali o Tratado de Paris, no ano de 1973, e no ano de 1975 o Vietnã, né, os Vietcongs, o Vietnã do Norte, é sagrado campeão, ou melhor, vencedor, né? Não é campeão, vencedor desse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Agora, essa região, esse conflito, melhor dizendo, ele foi marcado por uma corrida armamentista. Agora, qual seria o estímulo dessa corrida armamentista? Para nós observarmos a necessidade de investimento, nós poderíamos dizer que quem tinha uma grande necessidade de investir era a União Soviética. Por que a União Soviética? Simples. Os Estados Unidos mostravam ao mundo ao final da Segunda Guerra Mundial seu poder bélico, quando ele joga 2 bombas atômicas lá no território do Japão, em Nagasaki e Hiroshima. Então, se a União Soviética poderia vir a ter, né, um conflito futuro com os Estados Unidos, ele tinha que investir em armas. Os Estados Unidos, sabendo que ele está investindo em armas, vai fazer investimento também. Então os dois países investiram maciçamente em armas no contexto de Guerra Fria. E isso correu também pela corrida do espaço, né? Conquistar o espaço é controlar o sistema de comunicação, né? Poder atacar o inimigo, conhecer o território do inimigo sem estar lá. Então os dois países investiram muito na corrida espacial. E nessa corrida nós vamos ter, em 1957, né, a União Soviética lançando seu primeiro satélite para rodar a órbita da Terra. No mesmo ano ele bota lá a cadela Laika para rodar em volta da Terra, o primeiro ser vivo a girar em torno da Terra. Aí logo depois uma outra tripulação com Yuri Gagarin, o primeiro homem circular em volta da Terra. Aí os Estados Unidos vai lá e manda a primeira missão espacial com destino à Lua. Então ambos corriam para conquistar o espaço, conquistar o sistema de comunicação. Por isso que o espaço era tão necessário. Agora, nós falamos de Guerra Fria e nós podemos observar que, quando se fala de Guerra Fria, se fala o seguinte: a Guerra Fria começou em 1945 e terminou em 1991. Beleza. Por que 1945? Foi o ano do final da Segunda Guerra Mundial. Por que 1991 para o final?
foi o ano da fragmentação da União Soviética. Então, a Guerra Fria começou em 1945, devido ao ano do fim da Segunda Guerra Mundial, e terminou em 1991, ano da fragmentação da União Soviética. Porém, alguns especialistas trazem mais duas datas. Por quê? Porque em 1947 foi criada a doutrina Truman, que declarava que o socialismo deveria ser contido, não importa como. Então isso é declarar a guerra. Então, para muitos especialistas, a Guerra Fria começa em 1947 com a doutrina Truman. E, para muitos especialistas, a Guerra Fria termina em 1989. Por que 89? Devido à queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim era o maior símbolo da Guerra Fria. Se ele caiu, acabou a guerra. Tinha uma abertura do mundo oriental para o ocidental, uma fuga em massa das pessoas indo do lado leste para o lado oeste. Então, para muitos especialistas, acabou ali. Então, seriam contextos de Guerra Fria, possíveis datas do início e do fim da guerra. Então, meus queridos alunos, agora vocês vão fazer os exercícios que estão na plataforma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.